Olá turma, aqui é o professor James, professor da Escola Marinha da Atividade do terceiro ano, e vim aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. Estou no interior, como vocês podem estar vendo, e hoje, aqui no interior, a gente vai aprender um pouquinho sobre a história do mês junino, sobre como tudo começou. As festas, as comidas gostosas que tem nesse mês, as danças, tudo que é de legal no mês junino, certo? Hoje nós também vamos aprender a confeccionar um teatrinho com caixas de papelão. Não é legal? Mas só que você vai precisar da ajuda do seu papai e da sua mamãe, certo? No decorrer desta aula, eu também estarei disponibilizando para vocês atividades para que vocês possam fazer no decorrer da semana, certo? Vamos prestar atenção no passo a passo que o professor vai colocar e todas as explicações que ele vai fazer, certo? Vamos prestar atenção em cada etapa, para que tudo possa sair direitinho, certo? Até lá, galera! Origem da festa junina. Existem duas explicações para a origem do termo festa junina. A primeira explica que surgiu em função das festividades, principalmente religiosas, que ocorriam e ainda ocorrem durante o mês de junho. Estas festas eram e ainda são em homenagem a três santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Outra versão diz que o nome desta festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seriam em homenagem apenas a São João. No princípio, a festa era chamada de Juniana. De acordo com historiadores, esta festa foi trazida para o Brasil pelos portugueses, ainda durante o período colonial, época em que o Brasil foi colonizado e governado por Portugal. Nesta época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. Da França veio a dança marcada, característica típica das danças nobres e que no Brasil influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde teria surgido a manipulação e pólvora para a fabricação de fogos. Da Península Ibérica teria vindo a dança de fitas, muito comum em Portugal e na Espanha. Todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus, nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração. Eu te asseguro. Festas juninas no Nordeste. Embora sejam comemoradas nos 4 cantos do Brasil, na região Nordeste as festas ganham uma grande expressão. O mês de junho é o momento de se fazer homenagens aos 3 santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Como é uma região onde a seca é um problema grave, os nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chuvas raras na região, que servem para manter a agricultura. Além de alegrar o povo da região, as festas representam um importante momento econômico, pois muitos turistas visitam cidades nordestinas para acompanhar os festejos. Hotéis, comércios e clubes aumentam os lucros e geram empregos destas cidades. Embora a maioria dos visitantes sejam de brasileiros, e cada vez mais comum, encontramos turistas europeus, asiáticos e norte-americanos que chegam ao Brasil para acompanhar de perto estas festas. Com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Comidas típicas. Como o mês de junho é a época de colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos deste alimento. Pamonha, curau de milho verde, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho são apenas alguns exemplos. Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bom bocado, broa de fubá, cocada, pé de moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais. Então eu disse adeus, Lazinha, doida contigo, meu coração. Então eu disse adeus, Lazinha. As principais tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas fogueiras que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões também compõem este cenário, embora cada vez mais raros em função das leis que proíbem esta prática, em função dos riscos de incêndio que representam. No Nordeste, ainda é muito comum a formação de grupos festejos. Estes grupos ficam andando e cantando pelas ruas das cidades. Vão passando pelas casas, onde os moradores deixam nas janelas e portas uma grande quantidade de comidas e bebidas para serem degustadas pelos festeiros. Na região norte, os festejos são feitos por igrejas, escolas e empresas. Faz-se em terreiros ou quadras, geralmente com fogueiras, bandeirinhas, barraquinhas, onde se vendem comidas típicas da região. Além do forró, que é o principal estilo musical desse mês, acrescentamos o carimbó, o boi-bumbá, a farinhada e muitas outras danças. As festas juninas, com o passar dos anos, passou por um processo, o qual chamamos de aculturação, pois sofreu influência de todas as regiões onde chegou. No entanto, vale reforçar que tudo isso só deixou os festejos mais bonitos e animados. Feliz mês de junho para todos nós e viva São João! Viva São Pedro e Santo Antônio! Uhul!